Graça e paz a todos, queridos. Quem está feliz com Jesus? Dá um abraço quem está ao seu lado aí. Sauda esse irmão com o ósculo santo. Dá um abração, diga como é bom estar com você aqui. Muito bom poder receber vocês. Vamos pegar a Bíblia? Abra comigo em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9. Nós vamos ler, meditar em 2 Timóteo capítulo 4 e o verso de número 9. Aleluias. Eu quero chamar sua atenção aqui para a carta de Paulo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 9. Nós vamos ler até o verso 18. Eu queria pregar sobre o tema Paulo, um exemplo a ser seguido. Amém? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 9. É carta pastoral, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. E eu confesso que esse versículo aqui, ele falou comigo demais. E vai falar com muita gente aqui, amém? Vamos ler. Se você não trouxe a Bíblia, tente ler do lado de um irmão crente aí que está ao seu lado. Procura vir ao meu encontro o mais depressa possível, porquanto Demas, havendo amado o mundo secular, me abandonou, e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Dalmácia, e Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma Marcos e traze comigo, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. Mandei Tíquico para Éfeso. Quando vier, traz-me a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, que trabalha com bronze, prejudicou-me severamente. O Senhor, com certeza, lhe retribuirá conforme as suas atitudes. Tenhas muita cautela com ele, pois se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém se fez presente para me ajudar. Pelo contrário, todos me abandonaram, me desampararam. Contudo, isto não lhe seja imputado em juízo. Todavia, o Senhor permaneceu ao meu lado e me abençoou com forças para que por meu intermédio a mensagem fosse plenamente anunciada e todos os que não são judeus o ouvissem, e eu fui livrado da boca do leão. Assim o Senhor me livrará também de toda a obra maligna e me reconduzirá salvo ao seu reino celeste. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Pode se assentar, queridos. Amém. O verso 9 começa assim: procura vir ter comigo depressa. Procura vir ter comigo depressa. Paulo está preso dentro de 4 paredes e uma cela. Paulo dá um grito de desabafo. Ele diz assim, procura vir ter comigo depressa.
E ele fala isso ao seu filho na fé, Timóteo. Ele diz: Timóteo, eu estou chegando ao final do meu ministério. Eu estou concluindo a etapa ministerial. Mas literalmente, eu estou sozinho. Eu não tenho ninguém à minha volta, ao meu lado. Eu literalmente me sinto esquecido por todos. Paulo está dizendo: eu estou terminando a carreira, mas estou terminando a carreira só. Ninguém está ao meu lado. A sensação de abandono no coração de Paulo é gritante. Ele está gritando a alguém que o ouça, dizendo: pelo amor de Deus, vem ter comigo depressa. O sentimento de Paulo aqui é um sentimento de, literalmente, esquecimento de alguém. E quando a Bíblia diz que ele diz assim: vem ter comigo depressa, a palavra grega para vir ter comigo depressa é a palavra esforça. Ele está dizendo: Timóteo, se esforce. Por mais que Éfeso é distante de Roma, por favor, apressa-te a vir ter comigo, porque eu não sei se eu vou conseguir aguentar essa sensação de solidão, e o inverno está chegando, o inverno está batendo as portas, e essa sensação está me consumindo de dentro para fora. Então, meu amigo, meu filho amado Timóteo, apressa-te em vir ter comigo. Isso é um sentimento de solidão. E todo pastor, todo ministro, todo líder, todo evangelista, todo profeta, ele vai passar por momentos assim. Ele vai passar por momentos onde ele vai ser abandonado por todos. Ele vai ser esquecido por alguns. Ele vai se sentir sozinho, ele vai se sentir abandonado, ele vai se sentir esquecido. Ele vai se sentir menosprezado. E às vezes dentro do nosso coração haverá um grito de solidão muito grande. Por mais que o Espírito esteja conosco, por mais que Deus fez uma promessa dizendo que por todos os dias Ele estará conosco até a consumação dos séculos, o nosso coração muitas vezes vai sentir uma solidão muito grande. Para Paulo, o peso da solidão estava exaustivo demais. E tudo que ele queria era alguém que entendesse a dor do seu coração. Tudo que Paulo queria era que Timóteo estivesse ao seu lado, talvez para aliviar o fardo. Gálatas capítulo 2 diz que quem cumpre a lei de Cristo não é quem prega, quem cumpre a lei de Cristo não é quem canta, não é quem tem título, não é quem tem igreja, não é quem fez teologia, não é quem pula, sapateia, sente sensações epidérmicas, emocionais, não é quem entra em transe, vê anjo, fala em línguas, sobe para o monte. Paulo diz: quem cumpre a lei de Cristo não é quem tem 1000 membros, 500 membros, não é quem viaja o mundo inteiro, não é quem tem 30, 40, 50 anos de cristão. Ele diz: quem cumpre a lei de Cristo é aquele que faz a vida do outro se tornar mais fácil, é aquele que carrega o fardo do outro. Esse cumpre a lei de Cristo. Não está ligado à religião, não está ligado à nomenclatura, não está ligado a dogmas, não está ligado a placas denominacionais. Quem torna a vida de alguém mais fácil, quem alivia o peso da caminhada, esse sim é alguém que está sendo impulsionado ao chegar ao outro lado com Cristo. E hoje eu fico observando muitas situações que estão à nossa volta. Um sentimento de abandono está pulsando no coração de muitos dos seus ministros. Até Jesus se sentiu assim. Nós temos direito de se sentir assim. Jesus se sentiu assim em Mateus 26, 38. E ele disse assim, ó: a minha alma está triste até a morte. Ficai comigo e vigiai. Você sabe que Jesus está dizendo: eu preciso de alguém ao meu lado. Mas ele era Cristo, ele era 100% Deus, ele era 100% homem, mas mesmo 100% Deus e 100% homem, tinha no seu coração a necessidade de relacionamento, de se relacionar com alguém, de dividir a carga com alguém. E ele diz: Timóteo, vem ter comigo depressa. No versículo 10, a Bíblia diz que um dos seus amigos o abandonaram. Vocês estão me ouvindo? Diga amém.
um dos seus amigos o abandonaram. E a Bíblia diz assim, ó: Demas me abandonou, porque ele amou o presente mundo. Ele foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia e Tito foi para a Delmácia. Ele está dizendo o seguinte: o meu amigo Demas, alguém que caminhou ao meu lado, ele me abandona. E quem era Demas? Demas era um cooperador do apóstolo Paulo. Se você ler a Bíblia, você vai ver que o próprio Paulo faz menção de Demas 2 vezes na palavra de Deus. No livro de Filemão, no capítulo 1, no versículo 24, a Bíblia diz assim, ó: assim como Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas são os meus cooperadores. Os cooperadores são aqueles que eram os administradores da casa, os mordomos. Você pode também chamar de ministros. Você vê isso em 1 Coríntios 4, quando Paulo diz, os ministros de Cristo são aqueles que ajudam a cooperar, são aqueles que estão envolvidos no trabalho evangelístico. E Demas era um cooperador do apóstolo Paulo, era alguém que o apóstolo Paulo confiava, era alguém que o apóstolo Paulo amava. Demas não era qualquer pessoa. Demas era o homem que Paulo caminhava junto, que dividia informações, que auxiliava, que dava fundamentos a Paulo. Eram amigos, eram íntimos, eram braço e carne, eram alguém que estava no mesmo patamar de auxílio. E Paulo vai dizer que esse era um dos cooperadores. Mas se você for ler também Colossenses 4,14, você vai ver que mais uma vez Paulo vai falar de Demas. Só que dessa vez Paulo fala de Demas, mas já não o aponta como cooperador. Paulo só diz assim, ó: eu saudo a Lucas, o médico amado, e a Demas. Percebe que em Filemão, Paulo diz: Demas é meu cooperador. Mas percebe que em Colossenses 4,14, Paulo diz assim: Demas eu o saúdo. Isso mexeu comigo. Como é que pode em um capítulo de uma epístola, Paulo dizer: ele é o meu cooperador amado, ele coopera comigo. Na epístola seguinte, Paulo diz: ele só sauda Demas. Percebe aqui que Paulo já não faz nenhum elogio a Demas. Percebe aqui que algo mudou na vida de Demas e ficou muito claro. Se você ler Colossenses, você percebe que a saudação já muda entre Paulo e Demas. A Bíblia diz que algo, se você for estudar a história, você vai ver que algo mudou entre Demas e Paulo. Na verdade, foi a partir do lado de Demas para com Paulo, porque Paulo permanece sendo Paulo, mas Demas vai mudando. Então, no ano de 61, ele era cooperador. No ano de 62, ele só era Demas. Um ano depois, todo o trabalho de Demas como cooperador de Cristo para. Demas para de cooperar com Paulo. Demas diminui o trabalho da cooperação. E aí eu percebo uma coisa, que Demas não havia saído de perto de Paulo. Ele estava andando com Paulo, mas já não cooperava mais. Ele andava com Paulo, mas já não ajudava mais. Ele andava com Paulo, mas já não semeava mais, já não o amava de todo o coração. Ele estava até perto, estava até junto, mas já não tinha mais Paulo como uma referência do ministério que ele almejava. E tem gente assim em nosso meio. Tem gente que um dia foi igual Demas, cooperou, amou, ajudou, serviu, esteve apaixonado, mas hoje caminha junto, mas caminha sem cooperar. Está caminhando junto, mas caminha sem a paixão. Caminha junto, mas caminha sem respeitar a liderança, sem honrar o seu pastor. Caminha junto, mas hoje não se esforça mais. Vem na reunião quando quer, chega a hora que quer, não tem mais a paixão pelas coisas de Deus, não tem mais a vontade de servir a Deus. Paulo está dizendo: Demas um dia foi cooperador, hoje não coopera mais, hoje não serve mais. E tem gente assim, queridos, quando eu decido não cooperar mais, quando eu decido não ser mais um cooperador das coisas de Cristo, eu estou dizendo o seguinte, que eu estou amando o presente século. Quando eu deixo de cooperar com Cristo e com a sua obra, eu estou apontando que o meu coração já não está mais dentro de 4 paredes, está fora, amando as coisas do mundo. Então não adianta estar se você não coopera.
Não adianta estar se você não ajuda. Não adianta estar se você não auxilia. Não adianta estar se você não ama. Não adianta estar se você não serve. Para de hipocrisia religiosa. Para de vestir a capa de domingo, a capa de quarta-feira e vir dizer que você é crente, cristão, evangélico, sei lá o que você é. Ou você coopera ou você não coopera. Ou você é um cooperador ou você só é Demas. Você tem que escolher se você quer cooperar ou se você quer ser apenas Demas. A escolha é sua, meu irmão. E tem muita gente ao nosso lado que é questão de uma epístola a outra, de um ano a outro, começa a desistir. É uma desistência mútua. Está vendo? Muita gente indiferente. Paulo viu a indiferença de Demas para com ele. E aqui que está acontecendo isso. Você é livre para servir Paulo ou não. Você pode servir a Paulo ou não. Eu posso servir Paulo ou não. Você é livre para todas as coisas, irmão. Você é livre até de Deus se você quiser. Você é livre até de comer a refeição partindo desse púlpito se você quiser. A ovelha é livre até do seu pastor. Mas olha para cá. Quem tem um pastor igual a Paulo, que é compromissado com a palavra, que é comprometido com o evangelho, que ama as verdades bíblicas, não pode abandoná-lo. Quem está andando do lado de Paulo, que é uma influência, eu vou dizer para você, gruda nele, ande com ele, esteja perto dele. Encontre uma igreja que tem pão e fique. Encontre uma igreja bíblica e fique. Para de ficar correndo atrás de avivamento, de mover, de conferências. Para de ficar correndo atrás de mais uma visão para a igreja crescer, mais uma estratégia para a igreja evoluir. Começa a fazer as coisas debaixo da palavra de Deus. Passou muitas coisas nessa nação. Eu me lembro da época que os pregadores pegavam os ternos e passavam assim, ó, as pessoas caíam, eles engrossavam as vozes, Deus vai derrubar, e as pessoas caíam, acredito nisso. Passou o tempo onde os ministros adoravam de costa, tamanha era a santidade. Eu vi tempo de gente chorando e dando risadas na unção do riso. Tantas coisas passaram nessa nação. Eu vi muitas coisas passarem nessa nação. Muitas coisas você já viu passar e acontecer. E a nossa preocupação nesses últimos dias é que o reino de Deus não pode virar uma moda, aonde alguém pensa, vou pintar a igreja de preto, vou colorir as cadeiras, vou colocar umas plantas, vou trazer uma mensagem nova. Não existe mensagem nova. O reino de Deus é a característica do propósito eterno. O que é o reino de Deus? É a restauração de todas as coisas. O que é o reino de Deus? É a Bíblia Sagrada, é a exposição verdadeira da palavra. E eu tenho medo dessa geração que está vindo agora não entender o que é o reino de Deus e achar que o reino de Deus é uma camisa alongada, uma bota no pé. É achar que o reino de Deus é umas canções, onde a gente vai dar uma chapada, esquentar e queimar. É engraçado, essa geração queima dentro do templo, mas lá fora está em cinzas. Não queima coisa nenhuma. Não é tão cheio assim como diz que é. Não é tão cheio como diz que é. E também não é tão bom como diz que falam que são. Eu fui viajar para uma cidade, irmão, e eu conversando na roda com algumas pessoas, eu comecei a colher algumas informações e as pessoas disseram para mim assim, o reino de Deus é esses caras que estão pregando aí agora. Olha, esses caras são os caras do momento. Você viu como eles pregam, você viu como eles são inteligentes. E Paulo vai confrontar isso de cara. 1 Coríntios capítulo 2, Paulo vai confrontar a igreja de Corinto. A igreja de Corinto tinha dons, falava em línguas, eles eram letrados, eles tinham Apolo como um erudito, um eloquente. A igreja de Corinto, só para você ter uma ideia, tinha mais de 500 mil habitantes. Era uma cidade portuária, recebia turistas de todos os lados. A igreja de Corinto, a cidade de Corinto, era uma cidade literalmente promíscua, mas a igreja, quando foi colocada ali naquela cidade, eles cresceram nos dons, eles cresceram na revelação, eles cresceram no conhecimento, só que era tudo conhecimento humano. Era uma mistura de filosofia com psicologia, com terapia. Dá uma olhada se não parece com hoje. Você vai hoje na igreja, você não sabe se você está indo na igreja ouvir o evangelho do Senhor Jesus que transforma, cura e liberta, ou se você está indo em uma reunião motivacional, onde diz que você vai ficar bem financeiramente, onde diz que você vai ter que dar a volta por cima, onde diz que você nasceu para vencer, que você é a última maravilha do mundo, que você tem que andar sempre na frente, que você tem que ser o bom. E aí você começa a escutar isso aí, você começa a ver que as pessoas não têm entendido o que é o reino de Deus. A igreja de Corinto tinha todos os dons,
Só que Paulo vai dizer no capítulo 2, a sabedoria que vocês têm é a sabedoria terrena. Eu não vim falar dessa sabedoria com vocês, por mais que eu pudesse falar com vocês sobre essa sabedoria. A sabedoria que eu vim falar com vocês é a sabedoria que transcende. Não está em livros, não está em universidades. A sabedoria que eu vim falar com vocês não está pautada e presa dentro de alguma liturgia sacramentária, não. O que eu venho falar com vocês não é aquilo que eu ouvi, não é aquilo que eu vi, não é aquilo que eu aprendi, é aquilo que o próprio Deus colocou nas minhas mãos. Eu quero dar uma palavra a você que está me ouvindo aqui. Que Deus encontre em você um coração a qual possa comunicar as coisas, as verdades que Ele quer dizer. Que Deus encontre corações aqui nessa manhã, que escute o que Deus quer dizer, que decresta o que Deus quer dizer e que aplique tudo aquilo que Deus quer dizer. Não importa se você está sem cooperar, você não está. Você pode escolher, ou você é um cooperador ou você só é Demas. Demas não coopera mais, está junto, mas não coopera. Eu estou no meio, mas não coopero mais. Demas enjoou de caminhar com Paulo. Por que Demas enjoou? Paulo orava todo dia. Por quê? Por que Demas enjoou de andar com Paulo? Porque Paulo jejuava, porque Paulo orava, porque Paulo nunca prometeu o que Deus não disse. Porque Paulo nunca fez uma campanha prometendo o que Deus nunca mandou prometer. Porque Paulo nunca fez um discurso de prosperidade prometendo riqueza na terra. Demas falou, o quê? Eu andar com Paulo? Eu nasci para ser alguém importante. Por que Demas enjoou de Paulo? Porque Paulo era confronto todo dia. E confronto todo dia, Demas foi colocando na balança. Sirvo ou não sirvo? Abandono ou não abandono? E aí ele teve um entendimento. Se ele continuasse caminhando ao lado de Paulo, ele também seria morto como Paulo foi. Então, na intenção de preservar a vida, ele abandona Paulo e ele vai amar o presente século. Então, essa epístola é uma epístola que vai trazer o abandono de Paulo, o abandono de Demas com relação a Paulo. E o motivo que Demas abandona foi que ele amou o presente século, ele amou o presente mundo, ele amou os interesses pessoais mais do que a Deus. Ele desqualificou o seu amigo Paulo. Ele deu indícios de que ele estava buscando bens materiais, lazer e vantagens. Ele não quis permanecer ao lado de Paulo, porque permanecer ao lado de Paulo era correr risco de vida. Será que quem anda do seu lado corre risco de vida porque você é um cristocêntrico, um crístico? Será que quem anda à sua volta é perseguido só por andar à sua volta, porque você é um cristocêntrico, uma miniatura de Cristo? E eu vou dizer para você, Paulo dá um conselho a Timóteo: todos aqueles que querem andar piamente com Jesus serão duramente perseguidos. Eu tenho uma notícia para você que não é perseguido, para você que o diabo não se levanta contra, para você que não tem nenhuma luta, você tem que rever o seu cristianismo. Se está tudo bem na sua vida, se está um mar de rosa, se está uma maravilha na sua vida, reveja o seu cristianismo, porque o seu cristianismo é insípido, indolor e incólume. Porque todos os homens que estão andando piamente com Jesus estão sofrendo. Eu não vim mexer com as suas emoções hoje, irmão, passei dessa fase. Mas todos os homens que estão andando piamente com Jesus, todas as mulheres que estão andando piamente com Jesus. Eu não estou falando de quem fica de casa em casa fofocando. Eu não estou dizendo de quem fica de leve trás com o outro. Eu não estou dizendo de maricotinha. Eu não estou dizendo de irmão que está aqui, mas não está. Eu estou dizendo de gente que entendeu que o evangelho não é mar de rosa. Eu não estou dizendo de gente que não entende o que é o evangelho. Eu estou dizendo de gente que já compreendeu a obra da cruz. E por isso está sendo perseguido. E você tem que ser perseguido, porque quando você é perseguido, você passa pelo processo da mortificação. Quando você é perseguido, Deus fere o seu orgulho. E quando Deus fere o seu orgulho, Ele tira de você matéria-prima, que é a humildade. Eu quero dizer para você quem foi Paulo. Paulo foi um ser humano igual a eu e você. Paulo foi um pastor, foi um teólogo. Paulo foi um missionário. Paulo foi um morador da cidade de Tarso. Paulo foi um judeu com cidadania romana.
Paulo estudou aos pés de Gamaliel, foi instruído desde criança a aprender a Torá, foi zeloso nos mandamentos. Paulo, desde criança, ainda quando era Saulo, ele aprendeu a fazer tendas, era um tecelão. Eu sou apaixonado por Paulo, porque Paulo aprendeu a trabalhar com as mãos. Várias vezes você lê na epístola onde ele escreve, 1 Coríntios, 2 Coríntios, você vai vendo nas cartas de Paulo, Paulo dizendo: eu trabalhei dia e noite, para não ser pesado a nenhuma igreja, para ninguém poder apontar e dizer, você está vivendo às custas de algo. Paulo trabalhava, e no trabalho era a fabricação de tendas. As tendas pela qual Paulo fabricava, Paulo também pregava, porque na cidade onde ele fabricava as tendas, vinham turistas, vinham imigrantes, vinham mulheres, homens, enfim, ele trabalhava e evangelizava. Eu não sou contra o trabalho, eu acho que todo pastor tem que trabalhar integral na obra, para poder orar mais, para poder ter tempo para as coisas de Deus, para poder fluir no Espírito. Mas eu quero dizer para você, Paulo tinha uma outra concepção acerca disso. Ele trabalhava, e trabalhava na intenção de que não ser pesado a ninguém. Então, praticamente, essas são as últimas palavras do apóstolo Paulo. Capítulo 9, versículo 9 ao versículo 18, há quem diga que são as últimas palavras do apóstolo Paulo. Paulo está dizendo aqui, ó, eu estou preso, eu fui abandonado, eu fui jogado em uma masmorra, eu estou à beira de um martírio, e eu não tenho nenhuma capa para me aquecer, porque eu sinto em meu corpo que o inverno está chegando. Paulo está em uma situação lamentável, na verdade é uma crise existencial que está gritando dentro dele, e essa crise é: procura vir comigo depressa, Timóteo, Demas me abandonou, Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia, procura vir comigo depressa. Ou seja, está gritando em meu coração um sentimento de abandono. Eu quero dizer para você que nesse período, aonde Paulo escreve essa carta, Paulo estava preso em Roma. O imperador que governava Roma era Nero. Nero governou Roma por volta de 64. E Nero vai fazer algo que vai trazer um grande peso ao cristianismo. O que Nero faz? Nero vai atear fogo na periferia de Roma. Nas encostas de Roma, Nero vai atirar fogo para tentar queimar, destruir, para poupar somente a nata, o núcleo. Mas em atirar fogo na periferia, nas encostas, o fogo se alastra para a cidade. O fogo acaba tomando conta de Roma. E aí Nero, para se esconder, o que Nero faz? Para poupar a sua vida, ele vai acusar os cristãos de terem feito isso. Ele vai dizer que quem tocou fogo em Roma foi os cristãos. E naquela época, quem era o cabeça do cristianismo? Era Paulo. Então pegaram Paulo injustamente e prenderam ele dentro de uma masmorra, dentro de uma cadeia, e colocaram ele ali dentro. Então Paulo vai escrever essa carta, sabe aonde? Na antessala do martírio. Paulo vai escrever essa carta na antessala do martírio. E ele sabia, querido, que vida cristã nunca foi céu aqui na terra. Ele sabia, querido, que ele não teria prestígio aqui na terra, que ele não teria fama, que ele não teria poder. Paulo sabia que ele não receberia nenhum galardão dos homens, que muitas vezes ele cruzaria vales inteiros de lágrima. Paulo entendia que a vida cristã era uma vida pautada de lutas, e ele sabia que teria muitos sofrimentos pela frente. Mas mesmo na sala do martírio, Paulo entendia aquilo que ele mesmo escreveu em Romanos 8:18, pois tenho por mim que o sofrimento deste tempo presente não pode se comparar com uma glória que há de ser revelada. Ele escreveu aos irmãos em Corinto, no capítulo 4, versículo 17, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso eterno de glória. Paulo disse isso. Então quem foi Paulo, irmão? Foi um apóstolo que sofreu as consequências da dor, do sofrimento. Hoje a gente vê os apóstolos, não sou contra isso, de jatinho, de segurança, isso é cada um, irmão. Mas hoje as pessoas pensam que ser apóstolo, irmão, é algo, é como se a gente assiste pela televisão e a gente vê cada coisa bizarra.
A gente vê cada coisa que não está pautado na palavra de Deus. A gente vê muitas vezes gente achando que ser apóstolo é ter um anel no dedo. Apostolado não é ter anel, é ter corrente. É estar preso por uma causa. É ser apóstolo, não apostatar. É ser profeta, não inventador de milagres. O que a gente está vendo aqui é Paulo aceitando o sofrimento e sofrendo pela causa do Evangelho, porque ele entendia que vida cristã não é coluna de férias, que vida cristã não é parque de diversões, que vida cristã não é estar em uma redoma de vidro, em tapetes aveludados. Paulo sabia que vida cristã era todos os dias ser exposto ao vitupério, à luta, à adversidade. Paulo sabia disso. Paulo sabia quanto sofrimento ele iria passar, porque o próprio Cristo, na entrada de Damasco, à rua direita, o próprio Jesus disse a ele, capítulo 9, versículo 26 de Atos: eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Paulo foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém, ele foi esquecido em Tarso, ele foi apedrejado em Listra, ele foi açoitado em Filipos, ele foi encarcerado em Tessalônica, em Bereia, ele foi chamado de tagarela em Atenas, ele foi chamado de impostor em Corinto, de fraudulento em Corinto, ele foi atacado por feras em Éfeso, ele foi preso em Jerusalém, ele foi acusado em Cesareia, ele foi vítima de naufrágio indo para Roma, ele foi picado por uma serpente em Malta, e quando ele chega em Roma, ele estava na antessala do martírio, preparado para ser degolado pela causa nobre do Evangelho. Então Paulo aqui nessa carta, irmão, ele está entristecido, ele está dizendo: os meus discípulos me abandonaram, quem prometeu fidelidade me abandonou, quem prometeu estar comigo me abandonou. Timóteo, apressa-te, vem ter comigo, chora comigo. Ele está dizendo assim: meu amigo, esforça-te, venha ter comigo. A solidão em meu peito é muito tremenda. E aí ele vai dizer também: o problema de eu estar preso é porque um homem chamado Alexandre, o latoeiro, me denunciou. Ele estava aprisionado porque um homem chamado Alexandre, o latoeiro porque trabalhava com bronzes, trabalhava com pratas, trabalhavam como ourives, havia o denunciado. Hoje está muito em alta a palavra delator. Você tira isso pela Lava Jato, os delatores da Lava Jato. Quem são os delatores? São os acusadores, são os denunciantes. Na nossa linguagem é o dedo duro. Paulo está dizendo: eu estou preso, Timóteo, e você não tem noção do que aconteceu. O meu amigo Alexandre, foi ele que me denunciou. Foi o meu próprio amigo que fez essa acusação contra mim. Mas Paulo sabia que muitas vezes na nossa vida cristã não seria só os inimigos que nos machucariam, mas também gente que a gente ama. Vocês estão aí? Diga amém. Paulo chama Alexandre de impostor, porque Alexandre se levanta contra a amizade de Paulo e também se levanta contra a mensagem que Paulo pregava. Ai, irmão, isso aqui é muito forte. Ele diz assim, ó: na minha primeira defesa, ninguém se fez presente para me ajudar. Pelo contrário, todos me desampararam, me abandonaram. Contudo, que Deus não impute isso em juízo. Todavia, o Senhor permaneceu ao meu lado e me abençoou com forças, para que por intermédio a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os que são judeus o ouvissem, e eu fui livrado da boca dos leões. Então Paulo está dizendo: por mais que o meu amigo Alexandre me trai, me abandona, o que importa aqui é que a mensagem de Cristo ainda está sendo pregada através da minha vida. Quando é que a gente, como cristãos, ou como pastores, líderes, a gente vai ter esse coração aqui, de se preocupar muito mais com as coisas do reino de Deus, do que com a nossa vida? Você não está preso em Roma,
Você não está na sala do martírio. Você não está às vésperas de ser degolado. Você ainda não está sozinho porque está no conjunto. Paulo estava preso. E você quer desistir. Você quer parar. Você diz: está muito pesado o ministério para mim. Está muito difícil continuar caminhando. Você está dizendo o seguinte: está muito difícil congregar nesse ministério. Está impossível conviver com essa mulher. Está insuportável dividir a mesma cama com esse homem. É impossível educar esses filhos e essa família e essa casa. Tem gente aqui dizendo isso. É insuportável o ambiente de trabalho que eu estou. Eu quero sair, eu quero ir para outro lugar, eu quero me desplantar. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Permaneça na sala do martírio. Eu não vejo Paulo dizendo: me arranca daqui, Deus. Eu não vejo Paulo dizendo: tira-me daqui, Senhor. Eu estou vendo Paulo dizendo: eu prossigo para o alvo, para alcançar o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu estou vendo um homem mais convicto ainda do seu chamado. Eu estou vendo um homem pulsando um Cristo que vem de dentro para fora. Eu estou vendo um homem que não precisa de óleo ungido na cabeça para continuar o ministério. Eu estou vendo um homem que não pregou em grandes plataformas, que não foi ungido a nada, que não teve muitas oportunidades. Ao contrário, quando se converte, os próprios discípulos o rejeitam. Mas eu estou vendo um homem dizendo: não, estou prosseguindo para o alvo, para o prêmio da vocação celestial de Cristo Jesus. Você quer parar? Então para de ser fraco. Eu vou desistir do meu casamento. Lute por ele. Na sala do martírio o Senhor vai se encontrar com você. Eu vou desistir do meu ministério. Lute pelo seu ministério na sala do martírio. Não te disseram que cristianismo não é mar de rosas? Não te falaram que cristianismo vai ter espinhos, dores, espada, traições, angústias, cavernas, ciladas, covas? Se não disseram isso para você, só disseram que o cristianismo é mil maravilhas, que todas as igrejas são perfeitas, eu vou dizer o contrário para você. Não são perfeitas, todas são falíveis, mas todas que estão buscando Cristo Jesus de Nazaré são ambientes de glória, e ambiente de glória, quanto mais unção, mais perseguição. Se você está no lugar de unção, você vai ser perseguido. Se você tem unção, a unção vai atrair coisa boa e coisa ruim. É que você só quer atrair coisa boa. Quando a coisa ruim vem, você quer desistir. Quando a coisa ruim vem, você quer parar. Mas quando a coisa ruim vem, que você mata no peito e diz: eu tenho uma vocação, eu tenho um chamado. O meu chamado não está pautado a homens, está pautado a Cristo. Eu não vou fazer igual a Demas, abandonar Paulo no pior momento da vida dele. Irmão, deixa eu dizer para você, a pior coisa que tem para um servo de Deus é abandonar o outro quando o outro mais precisa. Está difícil? Você está na sala do martírio? Abandonado pelos amigos? Excluído por outros? Eu tenho uma palavra para você. Você está no lugar certo. Paulo na sala do martírio poderia estar chorando, dizendo: o ministério que eu congreguei não me valorizou. Paulo poderia estar na sala do martírio dizendo: cadê os apóstolos que eram para estar comigo e não estão? Paulo poderia na sala do martírio estar dizendo: cadê as igrejas que eu abri, que não teve um membro que veio me visitar? Paulo poderia estar dizendo o seguinte: cadê as viúvas que eu visitei, os órfãos que eu fui pai? Cadê as cruzadas evangelísticas que a multidão vinha para me ouvir? Paulo não está colocando isso em apreço. Paulo sabia de tudo isso, então ele entende que ele era o sacrifício. E ele vai dizer a Timóteo: quanto a mim, Paulo, eu estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Eu quero preparar a igreja para dias de medo. Eu quero preparar você para o final dos tempos.
Eu quero preparar você para treinar seus filhos. A marca do anticristo está chegando. Eu quero preparar você para os dias maus. Um dia onde a Bíblia vai ser arrancada e você vai ter que memorizar versículos bíblicos. Eu quero preparar você para quando o anticristo reinar, você ter argumento para conviver nesse mundo pecaminoso. Olha para a televisão, está sendo incutido a ideologia de gênero. Olha aí as redes sociais, está destruindo a família tradicional. Olha para as igrejas, elas brigam por cargos, eles brigam por testemunhos, eles brigam porque um sai de um lugar e vai para outro. Eles brigam porque não tiveram oportunidades, porque não foram honrados. O anticristo virá e vai pegar essa geração despercebida. Então, ou a gente sai do estágio de menininho espiritual, de criancinha espiritual, e entra no estágio de amadurecido em Cristo, para entender que nós vamos sofrer lá na frente, mas sofreremos com um propósito. Você está preparado, irmão, para uma arma na sua cabeça, alguém dizer nega Jesus e você não negar e você tomar um tiro? Você está preparado para os seus filhos serem arrancados de vocês e presos, e você distante, obrigado a negar Jesus? Não, pastor, esse não é o cristianismo. Esse será o fim dos tempos. A Bíblia diz: vocês serão odiados, vocês serão injustiçados, vocês serão presos, tudo por causa do meu nome. Mas bem-aventurados sois vós quando sofrerem injustiças por causa de mim, quando forem maltratados por causa de mim, porque o reino de Deus é de vocês. Então revê o cristianismo, vê se você está no cristianismo certo. Ou você muda de Deus, ou você muda de vida. Está entendendo? Que você não está na sala do martírio? Está entendendo que o seu sofrimento comparado ao sofrimento de Paulo não é nada? Comparado ao sangue dos mártires não é nada? Nós estamos entendendo que o nosso sofrimento, por mais gritante que seja, não se compara a um homem que foi o maior ganhador de almas, tirando Jesus do Novo Testamento, mas morreu sozinho, sem amigos. Você tem 5.000 no Facebook? Paulo olhou a perspectiva de Deus e ele disse: não vai ser Nero que vai me matar. Eu quero oferecer a minha vida como oferta viva ao Senhor. Não é Nero que vai tirar minha vida. Eu estou dando a minha vida porque Cristo deu a dele em prol ao próximo. Paulo compara a sua vida como uma oferta. Paulo diz: o tempo da minha partida está chegando. A palavra partida ou tempo, a palavra significa análosis, que significa uma ação de desatar o jugo ou de desatar um nó. Paulo está dizendo: chegou o tempo do nó ser desatado e eu ser entregue à morte, porque para Paulo morte é descanso. Para Paulo morte é deixar de carregar a carga e se aliviar em Deus. Para Paulo desatar os nós era libertação e alívio, era deixar a prisão escura e entrar no paraíso. Para Paulo, irmão, é como se ele tivesse entendido que ele sairia desse ambiente geográfico e entraria em um novo ambiente geográfico, que era o céu. Então ele diz: olha, na sala do martírio eu estou sendo oferecido como oferta de libação. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Demas me abandonou. O outro foi para uma cidade, para Galácia, para Dalmácia, Tito, Crescente. Só Lucas ficou comigo. E é interessante, só Lucas ficou com Paulo, porque Lucas era médico e Paulo era velho. Então, por encargo de consciência, Lucas não abandona Paulo, porque se abandonasse um velho, talvez ele morreria com a sensação de culpa, porque também ele estava doente. Então ele permanece. Então a palavra para soltar as cordas aqui era a mesma coisa de dizendo o seguinte: eu estou entrando em águas profundas agora. Então Paulo faz uma análise correta do passado. E o pior do que sofrer é não saber o porquê está sofrendo. Todo mundo está sofrendo aqui: casamento, família, ministério, empresa, casa, filho, divórcio, separação, traição, dinheiro. Mas olha, já que você vai sofrer, não sofra por qualquer coisa, sofra por causas nobres. Eu fui dormir ontem 3h45 da manhã. A Luana acordou umas 2 vezes para ver se eu estava na sala preparando a mensagem, orando.
E eu falando com Deus, e Deus dizendo para mim, olha, todo esse sofrimento que vocês estão enfrentando e passando, eu estou produzindo em vocês um peso de glória, um peso excelente de entendimento, de maturidade. Então vocês precisam aprender a conviver nesse ambiente de pressão. Crescer para baixo é quebrar estruturas antigas, é tirar fundamentos humanos. Crescer para baixo é pegar o velho e reatualizar, colocando o novo. É pegar o odre que está se rompendo e transformar o odre velho em um odre novo, para que o vinho novo venha. Você decide se atualizar, se reciclar, se renovar, ou ficar vivendo da antiguidade, ficar vivendo do antigo e não entrar no novo. O novo está disponível, está aberto, está acessível a você. Deus foi falando tanta coisa ao meu coração ontem, e Ele dizendo, olha, você está de pé pela graça, você está de pé pela minha misericórdia, você está de pé não é porque você sabe pregar, porque você não sabe pregar coisa nenhuma, você está de pé porque eu te amo, te escolhi, te vocacionei. Deus me sentou e começou a dizer, você está chorando? E eu passando uma luta. Ele disse, você está chorando? Olha Paulo, você tem um tanto de gente que está com você. Paulo não tinha ninguém, Deus foi me pegando. Você está querendo desistir? Paulo estava na sala do martírio. Que cristianismo é esse? Deus me confrontando e eu sendo confrontado. Faz uma análise, você está sofrendo por quê? Então sofre por algo nobre, sofre por alguém, sofre por amar alguém desesperadamente, sofre porque você ama a sua igreja e luta por ela a ponto de morrer por ela se for possível. Desperta no seu coração, irmão, um desejo de amar a sua congregação como você ama a sua esposa, os seus filhos. Você entra aqui dentro como se você estivesse entrando em um shopping center. Não se compromete, não se envolve, não se apaixona, não serve ninguém, só quer ser servido. Você entra aqui dentro como se você estivesse em uma lanchonete, em uma churrascaria onde o garçom vem e pergunta, você quer comer o que hoje? Não, essa mentalidade é marxista, humanista, filosófica. Tira isso de vocês. Vamos trazer a igreja que a gente vai servir lá fora e aqui dentro. Vamos uns ajudar os outros. Vamos ajudar quem precisa, vamos se preocupar com o outro. Ah não, isso é responsabilidade do pastor. Isso é responsabilidade de quem é apaixonado pelas pessoas, de quem é voluntário porque ama, de quem é apaixonado pela vida, de quem ama Jesus. Se você estivesse trabalhando como você precisava trabalhar, você não está vendo defeito. Você vê defeito porque você não trabalha, você dá trabalho. Estou pregando para minhas ovelhas, tá? Não fica assustado não. E se tem alguém aqui que pode corrigir você, sou eu. Pastor corrige ovelha. E quando a ovelha é corrigida e sai falando é bode. Bode quando apanha sai falando. Sai murmurando. Sai reclamando. Quer sair, sai direito. Quer sair, sai que nem homem. Quer sair, sai pela porta da frente. Quer sair, sai que nem gente grande. Agora se vai ficar, se submete. Porque você está congregando igreja que tem palavra. A Bíblia pauta o púlpito. Eu não prego o que eu quero. Se eu fosse pregar o que eu quero, essa igreja já tinha 3 mil membros. Se eu fosse pregar o que eu quero, irmão, eu já estava prometendo o que Deus nunca mandou prometer. Agora tem palavra. O meu compromisso é com a sua salvação. Quando Jesus vir buscar a igreja, Ele não vai falar do fulano de tal, ciclano de tal, Ele vai chamar, vem cá Diego. Quantas ovelhas você mentoreou, você confrontou, você pregou o meu evangelho, você ensinou. Eu vou dizer, Senhor, está aqui, ó. O meu compromisso é com a tua família. O meu compromisso é com teus filhos. O meu compromisso é com a tua casa. É com o teu coração. Não é com os seus sentimentos. Não é com as suas emoções. O meu compromisso é tirar as feridas de você, para você parar de andar leproso, cheio de lepra, machucar ninguém. Por isso a mensagem muitas vezes é dura. Por isso muitas vezes a mensagem é incômoda e dá comichão no ouvido de muita gente. Por quê? Porque você já amontoou doutores segundo a sua própria concupiscência. Mas eu venho dizer para você que Deus está levantando uma geração aqui no Pacto Paulistano. É madura de mim. E ele continuou servindo. Se fosse hoje eu estava preso. Eu estava preso hoje. Se eu for chamar alguém de Satanás, eu estava na cadeia. Ô capeta, vou processar. Vou pedir a benção. Vou sair fora. Geração de papel, geração fraca, mas está queimando. Vocês estão aí não? Paulo disse, eu combati o bom combate. Paulo não estava olhando para o cristianismo como uma promoção, uma escada.
de unção ministerial. Você ungido agora querubim. Sou o apóstolo Paulo, agora fui ao terceiro céu, ele só falta me ungir serafim. Paulo estava olhando para o cristianismo como um combate. Sem facilidade. Na luta contra o mal, na luta contra as trevas, na luta contra o principado e potestade. Ele estava olhando o evangelho para salvar vidas que estavam perdidas. Paulo diz: eu completei a carreira. Ele entregou, ele entendeu que ele não era somente útil, mas ele tinha que completar a carreira. Ele não desistiu com coisas fúteis. Por isso chegou ao final da carreira. Ele correu de acordo com as regras. Por isso chegou ao fim da carreira. Ele manteve os seus olhos no alvo. Por isso chegou ao fim vitoriosamente. Ele diz: completei a carreira e tem mais. Guardei a fé. Não vendi a fé, eu guardei. Eu guardei a fé como um soldado de Cristo. Muitos são como a mulher de Ló, que olham para trás. Outros são como os israelitas, que sentem saudade do Egito. Outros são igual a Demas, que vão abandonar na pior fase do ministério. Mas Paulo diz: não, eu fui chamado por Deus, sou apóstolo por Deus. E tem outra: da forma que eu começo eu termino. Eu estou falando para você. Essa mensagem é para quem está lá. Essa mensagem é para todos nós que estamos aqui. Nós vamos começar. Eu não vou dar o luxo do meu filho dizer: meu pai parou. Meu filho? Não vou. Eu vou até o final. Quem é pastor mais antigo aqui sabe. Eu morro nesse altar, eu morro por essa obra, mas eu não saio dela. Morra por algo nobre. Lute pela tua casa, lute pelo teu ministério, lute pela tua vida, lute pelos teus filhos, lute pelo teu pastor, lute por ele, porque tem dias que o seu pastor está precisando da sua ajuda e você negligencia levantar a espada e lutar por ele. Lute pelos teus filhos, discipline-os, corrija-os, os ame, dê mais atenção a eles do que a internet, ao WhatsApp, ao Instagram e ao Facebook. Ame aqueles que te perseguem, que te aprisionam, que te blasfemam. Ame essas pessoas. Evangelho é amor, irmão. Evangelho não é o que nós estamos assistindo na televisão, estamos ouvindo por aí. Tome cuidado. Se mantenha firme. Paulo diz: mesmo abandonado por homens, eu tenho uma notícia: o próprio Deus me assistiu. Ele sabia que Deus não livra no vale, Deus livra no vale. Ele sabia que Deus não nos livra da cova, mas livra na cova. Paulo ensina que ele não foi poupado da morte. E diz: morrer para mim é lucro. Então Paulo foi perseguido, rejeitado, esquecido, apedrejado, fustigado com vara, preso, abandonado, condenado à morte, degolado. Mas em vez de fechar a cortina da vida com pessimismo, amargura, ressentimento, ele termina erguendo aos céus um tributo de louvor. Eu quero terminar essa palavra, não? Paulo começa a dizer assim, na sala do martírio, a antessala da degolação, versículo 18, esse aqui é as últimas falas de Paulo. Paulo diz: assim o Senhor me livrará também de toda obra do maligno, e me conduzirá salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo o sempre. Ele começa a cantar na sala lá. Ele começa a cantar na sala. Ele começa a dizer: Deus vai me assistir, Deus está me assistindo. A gente tem que parar de brigar por picuinha, por coisa pequena. A gente tem que parar de sofrer por meninice, por mesquinharia. A gente tem que parar de ficar matando uns aos outros por oportunidade, por cargo, por reconhecimento dentro da igreja. E a gente tem que começar a trabalhar por um alvo que é Cristo. Nós vamos colocar esse coração aqui, irmão. Para de sofrer por besteira.
Você está sofrendo, você está cansando. Você está engordando, o cabelo caindo, você está entristecendo, você está se fechando para o seu mundo, está ficando numa ilha pessoal. Olha aqui, você está se isolando sozinho, sozinha. E a Bíblia diz que quem se isola procura a sua própria queda. Não vou fazer mais nada na igreja. Não faz mais nada no trabalho, aí você não come. Não vou fazer mais nada para meu marido, ele vai deixar você. Não vou fazer mais nada para o meu filho, ele não vai ter referência de pai nem de mãe. Por que na igreja tem que ser assim? Para Deus é relaxado. Para Deus é o resto. Para Deus é a ovelha manca, é o carneiro quebrado, de pata quebrada. Para Deus é só a sobra. Para Deus eu dou qualquer coisa. É o espírito de independência. Não. Para Paulo, sofrer é lucro, sofrer é Cristo. Essa mensagem hoje, querido, é a mensagem para balizar a tua vida. É a mensagem que você tem que entender que o cristianismo não é mar de rosa. Isso é café de pastor. Bem-vindo aos primeiros que chegaram hoje. Você não quer ser pastor? Alguns não querem serem pastor? Então vai passando pela escola de sofrimento. A minha chamada é ser pastor. Quando você tiver a primeira sala do martírio, você já quer parar sendo diácono? Sendo obreiro? Você já quer parar sentado? Imagina na sala do martírio para ser degolado, abandonado por Demas. Se fosse qualquer um do século 21 tinha se enforcado, como muito pastor tem se enforcado. Mas Paulo não. Paulo diz: eu me enforcar, não sou mais forte que ninguém. Ao contrário, eu me glorio nas minhas fraquezas. Eu não vou pedir para você vir à frente. Eu só quero que você pense no seu coração. Se vale a pena sofrer por o que você está sofrendo. Vale a pena desistir agora? Paulo não desistiu. Vamos colocar de pé. Se você quiser vir à frente, venha. Se você quiser recomeçar no seu ministério, recomece. Essa manhã é manhã de recomeço. Ah, Jesus, nós te adoramos. Aonde você está? Pastor, eu quero aprender a sofrer por Jesus, por Evangelho. Vem aqui à frente. Pastor, eu quero parar. Eu estou sem força, eu preciso de força para continuar. Vem aqui à frente. Pastor, a minha chamada está um fardo pesado, difícil disso. Vem aqui à frente. Só você que está na sala do martírio, vem aqui à frente. Só você que está abandonado, solitário, sozinho, todos se abandonaram, vem aqui à frente. Haverá um renovo de Deus sobre todos vocês, diz o Senhor. Ah, Jesus, nós te amamos. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Em ti, ó meu Jesus. Aonde está você que quer parar? Que quer desistir? Aonde está você? Comparado aqui. Pode chorar, irmão. Pastor, estou me sentindo sozinho, abandonado. Chora. Essa mensagem é para quem está sozinho. Chora.
para te seguir. Chora, pode chorar. Diga: Senhor, me ensina a sofrer por Cristo. Me ensina a chorar por Jesus. Que coisa linda, Jesus. Está aqui na minha frente gente machucada, gente que foi abandonada. Aqui na minha frente tem gente que está se sentindo sozinho. Tem gente que literalmente está na sala do martírio, mas não deixou de te amar, não deixou de ser verdadeiro ou verdadeira. Tem gente aqui sofrendo a dor do abandono. Tem ministros que estão carregando fardos insuportáveis da sua congregação, mas estão ali firme e forte. Tem gente aqui, Senhor, que foi traído pelo melhor amigo, pela melhor amiga. Ah, como doeu, como está doendo. Como dói a dor de uma traição, de uma delação. Mas não tirou dela a paixão por o Senhor. Não tirou dela a paixão pela igreja onde ela congrega. Não tirou dela, Senhor, o amor que sente pelos filhos, pelo ministério. Tem uma mulher aqui dentro que foi traída. Ela está chorando por dentro. Ah, a dor da traição te machucou. Tem pastores me ouvindo aqui que a dor do abandono machucou você. Te abandonaram, te deixaram. Mas não fica triste não. Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Para alcançar o prêmio da vocação, da soberana vocação. Embora esteja abatido, entristecido, eu não paro. Isso aqui é um chamado para você não desistir. Não desista. Não desista. Portanto, não desanime. Ainda que o nosso homem exterior se desgaste, o nosso interior se renova. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória. Orabaster Gandaragashubia. Ele é Mandaragashubia. Isso. Estenda as mãos para cá, querido. Interceda. Porque só quem foi abandonado um dia sabe a dor do abandono. Interceda. Interceda porque tem pessoas chorando, porque estão na sala do martírio, mas não desistiram. Estão fracas, mas não desistiram. Pensaram em parar, mas não desistiram. Foram traídas, delatadas, mas não desistiram. Pastores, não desistam. Evangelistas, obreiros, músicos, sonoplastas, não desistam.
As coisas hão de piorar lá na frente. Ficaremos fortes. Eu te peço, Jesus, nessa manhã, que o Senhor nos cubra com o teu amor. Eu peço, Jesus, que o Senhor nos abrace hoje. Que a nossa solidão seja amparada pelo teu abraço. Põe a mão no seu coração, vamos orar. Não desiste não. Não desista. Não desista. Você está lutando por algo nobre. Pastores, não desistam. Não desistam. Ah, mas ninguém me assistiu na minha primeira defesa. O Senhor te assistiu. Todos me abandonaram, bispo, mas o Senhor não te abandonou. Ainda tem Timóteo. Ah, eu vou orar nessa manhã. Deus, coloca um Timóteo na vida desse meu amigo e da minha amiga. Um Timóteo que vai se apressar, que vai sair de longe, que vai ir ao teu encontro, para levar a tua capa e os teus pergaminhos. Timóteo está indo ao seu encontro, querido. Seja Timóteo para alguém. Oh Deus. Timóteo não abandona o amigo na hora que ele mais precisa. Timóteo vai se apressar para chegar. Antes de você partir, Timóteo está chegando com os livros e a sua capa. Esse inverno você vai passar de capa. Esse inverno você vai passar vestido. Esse inverno você vai dar fruto. Nesse inverno você não vai estar preso em masmorra. Você já vai estar no braço, no colo do Senhor Jesus Cristo, para a glória do seu santo nome. Isso, vamos terminar. Põe a mão no seu coração agora. Que essa dor que você está sentindo aí dentro, essa angústia, essa tristeza, essa vontade de parar, de desistir, esse desânimo, saia do seu coração agora, em nome de Jesus. Que essa mágoa, essa seta que você tomou, seja quebrada agora pelo poder de nome de Jesus. Que Deus te coloque o capacete para você não tomar setas. Esse mês é mês que o diabo está jogando seta. Sutilmente ele lança uma seta, joga você contra o outro. Sutilmente ele coloca algo no seu pensamento que não existe. Vigia, cuidado, porque o diabo tem lançado as suas setas. Recomeça do zero. Timóteo está chegando. E Deus me diz aqui hoje, eu estou trazendo Timóteos para esse lugar. Gente que vai trazer capa para a gente com frio aqui. Gente que vai trazer pergaminhos, que vai sentar, vai cuidar, vai discipular. Ah, o Senhor está trazendo de toda a nação. Amém, gente? Vai voltando para o seu lugar devagarinho. Pode aplaudir a Jesus.